Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, Nilda Medeiros, a sua terapeuta holística. Então, vamos lá, hoje eu vou falar de aromaterapia. Aromaterapia médica, que é assim que a criadora do curso, né, a doutora Ingrid Teixeira, uma assumidade de pessoa, de profissional que eu venho seguindo já faz um tempo, eu já recomendei para vocês aqui nas minhas lives. Se você precisar de uma consulta médica, sabe aquele estilo médico da família? Ela atende online, tá? É só você olhar lá no meu canal ou me pedir que eu passo o contato, tá? Então eu fiz o curso de aromaterapia médica com a doutora Ingrid. Estou muito feliz, né? Porque são várias terapêuticas que eu já tenho acessado e uma vai sempre corroborar para que a outra seja mais eficaz. E a aromaterapia não é diferente, né? Ainda mais para mim que levei lá para os canteiros da escola Jandira, aqui de Araraquara, né? 5 canteiros de ervas medicinais, oriundos do curso de fitoenergética que eu fiz, né? E agora a aromaterapia médica, tá? Então, a doutora Ingrid é uma médica, assim, que ela não é uma médica que se encaixa nas caixinhas, ok? Ela é das práticas integrativas, né? É uma conhecedora de outras medicinas, e isso que é confortável a gente fazer um curso com uma pessoa desse quilate, né? Além quero também elogiar toda a didática, né, a organização do curso, material, né, assim, de alta qualidade, né, muito esclarecedor. É óbvio que eu não vou falar aqui do que eu aprendi no curso, porque senão eu precisaria de quantas lives? Eu vou fazer um resumão, né, começando a dizer para vocês, né, o que a aromaterapia trata, né? Ela trata uma série de coisas, como trata da saúde como um adjuvante em caso de dores de uma maneira geral. Alergias, ansiedade, insônia, depressão, as questões das nossas crianças e adultos, autismo, né? Obesidade, né? Infecções, inflamações, quem não as tem, né? Que vive aí com essa alimentação toda contaminada, que vive tomando os farmacológicos. Quem não tem inflamações? Eu não tenho, eu não tomo farmacológico e cuido muito bem da minha alimentação. Os resfriados também, a aromaterapia trata sinusite, bronquite, epilepsia, náuseas, artrite, reumatismo, câimbras, indigestão, hipertensão, infecções cutâneas, acne, pele seca e oleosa, retenção de líquidos, celulite, varizes, hemorroidas, TPM, menopausa, estresse, perda de peso, limpeza de ambiente, redução do tamanho tumoral e do crescimento de células cancerígenas. Então, veja bem, eu vou fazer uma pausa aqui nessa questão que eu acabei dizendo aqui, eu me perdi um pouquinho, só um instante, né? Essa questão aí do estresse, achei, o estresse, que ele está ali muito ligado com a questão, né, da ansiedade, está muito ligado com a questão que a gente convive aí, nós que somos da área da educação, com o tal do burnout, né? Então, eu vi aqui em várias opções que a doutora Ingrid compartilhou conosco nesse curso, que dá para resolver muita questão aí de ansiedade, depressão, burnout. Então, meus colegas aí de escola, né, que passa por essa situação, tá aí, já podem me contactar, tá? Que eu vou verificar o seu caso, vou estudar o seu caso e vou montar uma sinergia para você, tá? Ok? Mas eu falei de uma maneira geral o que é que trata. Vamos falar um pouquinho da história da aromaterapia, né? Aromaterapia, né? Aroma, né? Então vamos lá, né? Então a aromaterapia médica, ela é uma prática holística, né? Por quê?
porque ela vai tratar desde o físico, o emocional e o mental. Novidade, para quem me segue aqui, somos seres elétricos, né? Somos feitos de energia, né? Dessa energia vindo de lá do vácuo quântico, né? Das supercordas, né? Do quarks, do bósons e Higgs, né? E vão subindo aqui para as partículas, né? De nêutron, próton, elétron, né? E no átomo, e depois a molécula, né? E depois a célula, depois os órgãos, até chegar aqui nesse corpo que a gente está vendo aqui, né? E que a gente tem a ilusão de achar que a gente é isso, quando nós sabemos que esse avatar que se manifesta, ele é formado de energia. Então daí era uma terapia médica, ser uma prática holística que ela reconhece, né? Como diz o Dr. Conrado, a biofísica, né? A bioquímica, né? E, então é o físico, o emocional e o mental. Maravilhoso, né? É holístico por isso. E as propriedades terapêuticas, elas são extraídas de óleos essenciais, né? Que são extraídos das plantas, né? Daí toda esse meu está contagiado pela aromaterapia, né? E aí a história dela já desde o Antigo Egito, né? Tanto no sentido de medicinais, religiosos, cosmético e nos embalsamentos também. Aí a gente tem um exemplo da mirra, por exemplo, que era utilizada para tratar resfriado, alergias e também como incenso. Na Mesopotâmia, né, lá com os sumérios, os babilônios, né, 5.500 a.C., está datado, né? Também os babilônios, né, em 1700 a.C., que escreveu o Tratado de Medicina, né, utilizando os óleos medicinais, óleos essenciais. Na Índia, né, lá com a medicina ayurvédica, tão conhecida, né, por todos nós que se interessa por as práticas integrativas, né, a ayurvédica é uma das mais antigas medicinas, né, e também mais antiga assim, no sistema de saúde do mundo, né, e está ali também representado com os Vedas, né, e um destaque ali para os óleos essenciais, o sândalo, gergelim, cúrcuma, canela. Na China, né, a tradicional medicina chinesa também, tão mencionada, né, que trata aí com a energia vital, os meridianos, pontos de acupuntura, ok? E ela relaciona muito com os óleos essenciais também na Grécia Antiga, a medicina também tratando com a questão do medicinal, do religioso e do cosmético. Os indígenas, que novidade, né? Todos os indígenas ao redor do mundo, tudo, né? Também no sentido medicinal, no sentido religioso, no sentido cosmético, né? E que nós sabemos, né? Nós sabemos que depois, tanto com os indígenas, essa medicina ela acabou sendo abafada, né? Sendo esquecida, né? Para ser divulgada a medicina tradicional, né? Essa que nós conhecemos aí, né? Que nos trata como farmacológicos, essa que nos trata, né? Verificando, né? Os nossos sintomas e jamais as causas, né? Então, a aromaterapia ela permite que a gente, né, verifique também o que é que está acontecendo com a pessoa para poder ser mais eficaz ali, né, na indicação de uma sinergia, por exemplo. Daí a importância de trabalhar com outras terapêuticas, como é o meu caso, né? Que aí eu vou lá com a radiestesia terapêutica e vou identificar qual é o problema, né? E eu posso tratar tanto com a radiestesia, com a radiônica, como com a aromaterapia, como com a fototerapia, como com a terapia plasmática, que eu vou apresentar para vocês no outro encontro. Que maravilha, né? Que maravilha!
Mas veja bem, esta aromaterapia, ela renasce na França no século XX, né? Com o químico René Maurice Gattefossé, se é isso que eu anotei certo, né? Esse René, ele popularizou o uso de óleos essenciais, né? Com fins terapêuticos, né? Aí depois a gente vai ter o médico Jean Valnet, que ele usou os óleos essenciais para tratar feridas na Segunda Grande G. Então veja que é de fato algo que funciona, né? Aí a doutora Ingrid, ela traz os principais constituintes dos óleos essenciais, os quais eu não vou falar aqui porque não é questão de ser cansativo, é questão que não é necessário para você receber uma sinergia, né? Fazer uma consulta e receber uma sinergia, você tem que saber do que esses óleos são compostos, né? Mas ela traz ali, né, a composição deles, né? Que eu vou só falar os nomes aqui, né? Como os terpenos, por exemplo, que é feito de carbono e hidrogênio. Vou falar muito disso com vocês quando eu trouxer a terapia plasmática, ok? Carbono do que nós também somos feitos, né? E ela vai trazendo, né, os sesquiterpenos, os monoterpenos, os monoterpenóis, os sexterpenóis, os fenóis, os aldeídos, os cetonas, os ácidos, os estéreis, os etéreis, os óxidos. Então, os óleos eles se classificam e eles têm esses compostos que, para detalhar, eu precisaria de muito tempo. Então, eu abro mão de fazer esse detalhe com vocês, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o alecrim, né? Tão conhecido para nós, né? Ele tem a função de induzir a morte das células cancerígenas. Olha que interessante isso, né? Você, né, auxiliar em um tratamento de um câncer com um óleo essencial, né? E também ele protege o fígado. Eu vou dar mais um outro exemplo para vocês do que a doutora traz, né? Pegando apenas aqui com uma função terapêutica calmante e anti-inflamatório. A lavanda, por exemplo, né? Que ela vai atuar na ansiedade, na insônia, dores musculares, ok? Mas aqui se eu tenho a lavanda, que é um calmante e um anti-inflamatório que atua na questão da ansiedade, da insônia, de dores musculares, eu tenho outros óleos também que podem ser utilizados, que a doutora ainda fala, se você monta uma sinergia para uma pessoa e você utiliza a lavanda, que é para tratar tipo a ansiedade ou a insônia ou dores musculares, se eu for montar uma outra sinergia, novamente, você pode alterar o óleo, né? No caso aí, usar o Ylang Ylang, né? Que ele também é um antidepressivo, é sedativo, ele também vai atuar ali na questão da ansiedade, da hipertensão, da tensão nervosa, né? Você vê como que eu tenho um outro aqui, que ela traz também, que é o sândalo, né? Ele também tem essa função terapêutica calmante, né? Anti-inflamatório, que também vai atuar ali na questão da meditação, da ansiedade, da pele seca. Então você vê que quando repete ali um problema, você pode ir, né, mudando, alternando as sinergias com outros óleos. Então é muito vasto é muito vasta as opções, as possibilidades para se montar sinergias. Aí, de novo, o sândalo, né, para calmante, anti-inflamatório, né? O bergamoto, por exemplo,
também, que é um antidepressivo, um estimulante também, né? Que trata também ansiedade, depressão, né? Um outro que ela traz aqui também, o rosa, né? Que também ele é antidepressivo, é afrodisíaco. Então você vê como que é larga a escala de potencialização que tem esses óleos, tá? É maravilhoso isso. E um outro aqui, ó, o lavandim, também gostei muito desse aqui, né? Ele também tem essa função terapêutica calmante, anti-inflamatória, que também vai tratar a ansiedade, a insônia, dores musculares. Então você vai alternando, né? À medida que você vai mudando, né? Criando novas sinergias, você tem opções de não ficar repetindo os mesmos óleos, né? A tangerina também, né? Que também quer dizer, essa aqui não era a tangerina que eu queria falar. Eu ia falar aqui do calmante, é o cedro Atlas, né? Que ele também é calmante, expectorante, né? Mas eu não vou ficar falando de todos esses óleos, porque a gente não vai sair daqui, né? O laranja doce, que ele também tem a função terapêutica calmante e é digestivo, né? Vai tratar também a ansiedade, insônia, indigestão, né? Olha que interessante. O laranja amarga também tem a função terapêutica calmante e digestivo, que também trata ansiedade, insônia, indigestão. Então, vocês estão vendo como a opção, o leque de opção que a gente tem na aromaterapia para montar sinergias, para tratar todas aquelas questões, né, de dores, de doenças que eu falei para vocês aqui, né, como alergia, ansiedade, insônia, depressão, autismo, obesidade, infecções, inflamações, resfriado, sinusite, bronquite, epilepsia, náusea, artrite, reumatismo, cãibra, indigestão, hipertensão, infecções cutâneas, acne, pele seca, oleosa, retenção de líquido, celulite, varizes, hemorroides, TPM, menopausa, estresse, perda de peso, limpeza de ambiente, redução do tamanho tumoral e do crescimento de células cancerígenas, né? E outras coisas, né? Que eu fiz um resumão aqui do que ela trata, né? A aromaterapia trata, e a partir de se montar sinergias. O que são as sinergias? As sinergias é um combinado ali que você vai fazer, também com uma tabela bastante rigorosa, com muito cuidado, tá? Onde você vai utilizar ali óleos vegetais, numa quantidade maior, com uma quantidade mínima do óleo vegetal, do óleo essencial, né? Que esse óleo essencial que é extraído das plantas. E sempre você vai combinar mais de um óleo essencial, obviamente dependendo da situação, né? E essas sinergias, elas podem, tem algumas que é de uso oral, a maioria é para você utilizar em difusores e para você usar na pele, né? E ter todo o cuidado, é óbvio, né? Como a doutora deixa muito claro em aromaterapia, né? Mais é menos, né? O mais é sempre pensar no menos e sempre com os cuidados, né? Principalmente quando se tratar de criança, de idosos, né? De grávidas. Mas é um campo bastante vasto que dá para se fazer bastante coisa, principalmente no meu caso, que obviamente eu vou combinar com outras terapêuticas, como eu falei, né? Se alguém me procura, né, ó, Nilda, eu quero uma sinergia para uma dessas questões aí que você falou, eu vou te ouvir, né? E obviamente eu vou querer pendular para você, né? Para verificar se qual a causa, né, dessa alergia ou dessa dor muscular, e a gente pode montar um tratamento com a radiestesia terapêutica, né, que são a geometria sagrada, a radiônica, os gráficos, e obviamente primeiramente equilibrando seus chakras, sua aura, seus corpos sutis, como, né, o corpo mental, emocional, espiritual, né, para depois chegar no corpo físico.
E aí, a aromaterapia vem aí como um adjuvante, como diz a doutora, né? Para nos auxiliar nessas questões todas. E a maravilha de poder cuidar da nossa pele, né, do nosso cabelo, de uma forma, assim, bastante saudável. E um tratamento indolor e sem uso de farmacológico. Isso não é uma maravilha? Eu acho. Tomara que eu tenha sido contribuição para você, tá? E não esquece de se inscrever aí no meu canal, contribuir, tá pequeno, né? E compartilhar, indicar para algum colega seu que se você julgar que esse conteúdo é de fato relevante, ok? Adorei estar aqui de volta com vocês de novo, tá? Uma boa noite a todos e vamos ao nosso mantra, que o universo nos traga tudo que já está disponível para nós. Um abração aí nesse coração grande de vocês. Boa noite.